Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Mais um Rapidinha do R-City no ar. E hoje é de seleção brasileira, eliminatórias da Copa. O Brasil volta a focar em Copa do Mundo. Agora o Brasil começa a pensar de maneira oficial na Copa de 2026, lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Brasil e Bolívia se enfrentam hoje às 9h45 da noite no estádio do Mangueirão, lá no Pará. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, fortaleça o projeto da R-City, estamos crescendo bastante, mas precisamos do apoio de vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. E seleção brasileira inicia o projeto Copa, né, para a Copa de 2026, e além disso, inicia com seu novo comandante, Fernando Diniz, estreia pela seleção brasileira. Para alguns, o treinador interino, para outros, ele será o treinador na Copa. Muita gente não leva a fé que o Ancelotti vai assumir no ano que vem, só o tempo dirá. Mas pensando no agora, Fernando Diniz fará sua estreia de maneira oficial pela seleção brasileira. Só para lembrar, as eliminatórias da Copa até 2022, as eliminatórias da América do Sul eram 5 classificados direto para a Copa, perdão, 4 classificados direto para a Copa e o quinto colocado ia para uma repescagem. Agora, 2 vagas foram adicionadas para a América do Sul. Então, até o sexto colocado vai para a Copa do Mundo e o sétimo colocado disputa uma repescagem. Então, 7 equipes da América do Sul podem estar na Copa. Lembrando que a próxima Copa terá mais seleções. Então, de 10 seleções que disputam as eliminatórias, 7 podem estar na Copa. É muita vaga. Já vamos combinar que é quase impossível o Brasil e a Argentina ficar fora de uma Copa do Mundo. Brasil que nunca ficou fora de uma Copa agora é praticamente impossível. Já era difícil, hoje em dia piorou. E depois do corte do Antony, né, devido a toda a polêmica, a suspeita de agressão à sua ex-namorada, o Gabriel Jesus se juntou ao elenco durante essa semana e foi o último jogador a chegar e se apresentar na seleção brasileira, se apresentar para o Fernando Diniz. E os amistosos anteriores são bem traumáticos para a seleção brasileira, vamos falar dessa maneira, foram jogos bem abaixo da seleção brasileira. Até o momento, desde que acabou a Copa do Mundo de 2022, o Brasil jogou 3 partidas. São 2 derrotas e 1 vitória. Perdeu contra o Marrocos e contra a Senegal, que eram as seleções mais qualificadas que a seleção encontrou pelo caminho, e venceu a seleção de Guiné, a fraca seleção de Guiné. Então a seleção brasileira está muito mal até o momento. Essa partida de hoje é muito importante para ser esse divisor de águas, mostrar que a seleção brasileira, com seu novo técnico, vai apresentar um futebol diferente, vai crescer e vai brigar aí, quem sabe, para entrar novamente como uma das favoritas para a Copa do Mundo. Porque esse início de trabalho depois da Copa de 2022 foi bem complicado, bem ruim o trabalho da seleção brasileira com Ramon Menezes. Tudo bem que era um técnico interino, tudo bem que tava não, né? A CBF é bagunçada, tem muita coisa ali estranha, mas a seleção brasileira não pode perder para Marrocos, com todo respeito às seleções de Marrocos e de Senegal. Senegal, a seleção senegalesa deu baile na seleção brasileira. Então, agora com esse início de eliminatórias da Copa, é o momento para a seleção brasileira virar a chave e mostrar que está focado, que seus jogadores estão focados em fazer uma boa campanha nessas eliminatórias. E a briga da seleção brasileira é ficar em primeiro, segundo ali com a seleção argentina. A briga é para quem vai ser líder, Brasil ou Argentina. Abaixo disso é vexame. Então a seleção brasileira tem obrigação de vencer a seleção boliviana hoje e
tem uma prévia de uma seleção titular, né, para o confronto de hoje, e 9 jogadores dessa provável seleção titular hoje estavam na Copa, ou entre os titulares, ou entre os reservas. Dois prováveis titulares para a partida de hoje são novidades. Casos de Renan Lodge e Gabriel Magalhães. E o Brasil ainda tem um retrospecto bem favorável contra a seleção boliviana, não perde desde 2009. Então, lá se vão 14 anos que a seleção brasileira não perde para a seleção da Bolívia. Então, muita gente que está assistindo aqui, molecada que está assistindo, nunca viu a seleção brasileira perder para a Bolívia. Depois de 2009, as seleções se enfrentaram em 6 oportunidades, 5 vitórias do Brasil e 1 empate. E lembrando que o jogo na Bolívia sempre é difícil, a altitude é algo que incomoda bastante, mas o Brasil não perdeu nesse período. Tanto que o último confronto foi na Bolívia, foi lá em La Paz, em março do ano passado, na reta final das eliminatórias da Copa, né, da Copa do Catar. E a seleção brasileira goleou, venceu por 4-0, do gol do Paquetá, 2 do Richarlison e 1 do Bruno Guimarães. E a provável seleção brasileira para hoje é com Ederson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. Então essa é a provável seleção. Então, muitos nomes aí que já estavam na Copa também não é algo para se criticar. A grande maioria são jovens jogadores, né? Caso principalmente desse ataque, com o Rodrigo, o Rafinha, o Gabriel Magalhães é uma novidade na dupla de zaga com o Marquinhos que é um grande zagueiro, perdeu o pênalti na última Copa, mas tem créditos, na minha opinião, é um baita de um zagueiro. A lateral direita que foi bem deficitária na última Copa, é um problema ainda para a seleção. O Danilo é um cara que gera muito questionamento, mas no meu ponto de vista é um bom jogador. Então, eu acho que dos convocados, eu acho que a seleção tá mandando a campo, o Fernando Diniz está mandando a campo o que tem de melhor. E eu não consigo pensar em outro resultado jogando em casa, jogando lá no Mangueirão, no estado do Pará. Eu não consigo pensar em outro resultado que não seja uma vitória da seleção brasileira. É um jogo que a seleção tem obrigação de vencer, principalmente depois dos 3 amistosos, que 2 amistosos foram horríveis, contra Marrocos e contra Senegal. Então a seleção brasileira precisa mostrar para o seu público, precisa mostrar para o povo brasileiro que mudou a chave, que a seleção brasileira está focada, que o Fernando Diniz é o cara para ser treinador. Se vai ser em um ano, se vai ser no projeto inteiro da Copa, é outra história. Mas os jogadores precisam mostrar que estão fechados com o Diniz, porque tá todo mundo falando, não, o trabalho do Diniz é bom, o Neymar já falou, outros jogadores da seleção brasileira já falou isso, e é um desafio grande para o Diniz ter que conciliar o trabalho como treinador do Fluminense e conciliar com a seleção brasileira. Então, essa partida é um baita de um cartão de visita para os jogadores, para o Fernando Diniz, e para dar aquela acalmada nos admiradores, para quem gosta da seleção brasileira, porque preocupa o futebol que a seleção brasileira apresentou nos 3 amistosos anteriores, em exceção com a seleção de Guiné, que é uma seleção muito fraca. O restante, a seleção brasileira não foi bem. Então, hoje é o dia da seleção brasileira mostrar que dá para acreditar em dias melhores, que tem esperanças de dias melhores. E também matar a curiosidade de muita gente para saber como será o dinizismo na seleção brasileira. É isso, rapaziada. Informações preliminares aí da partida entre Brasil e Bolívia. Muito obrigado pela audiência. Se não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele like e fortaleça o projeto, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.